O julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, por tentativa de golpe de Estado, é um marco histórico na política brasileira. Iniciado em 2 de setembro de 2025 pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Este processo visa apurar as ações de Bolsonaro e de seus aliados, que, segundo esta acusação, buscaram reverter os resultados das eleições de 2022 e manter-se no poder. A seguir, apresentamos uma análise detalhada dos principais eventos, evidências, acusações e possíveis desdobramentos desse julgamento. Após a derrota nas eleições de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro e seus aliados passaram a questionar publicamente a integridade do sistema eleitoral brasileiro. Desde julho de 2022, Bolsonaro disseminava alegações infundadas sobre fraudes nas urnas eletrônicas, sem apresentar provas concretas. Essas declarações geraram um ambiente de desconfiança e polarização política, culminando nos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores de Bolsonaro invadiram as sedes dos três poderes em Brasília, em uma tentativa de reverter o resultado eleitoral. O Ministério Público Federal, MPF, denunciou Bolsonaro e outros 7 réus por 5 crimes principais: golpe de Estado, tentativa de derrubar o governo eleito e instaurar um regime autoritário, organização criminosa armada, formação de grupo com o intuito de praticar crimes violentos, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ações para desmantelar as instituições democráticas, dano qualificado por violência, destruição de patrimônio público durante os ataques de 8 de janeiro, deterioração de patrimônio tombado, danos a bens culturais e históricos protegidos por lei. As penas somadas podem ultrapassar 40 anos de prisão, dependendo da gravidade das condutas atribuídas a cada réu. O MPF apresentou diversas provas que sustentam as acusações: minutas de decretos, documentos que sugeriam a anulação das eleições e a permanência de Bolsonaro no poder, reuniões com comandantes militares, encontros onde foram discutidas estratégias para contestar os resultados eleitorais, mensagens e comunicações, trocas de mensagens que indicam articulação para desestabilizar o processo democrático, depoimentos de colaboradores, testemunhos de aliados que confirmam o envolvimento de Bolsonaro nos planos golpistas. Uma das evidências mais contundentes é a colaboração premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que detalhou as ações planejadas para reverter o resultado das eleições. A defesa de Jair Bolsonaro se baseia em diversos pilares jurídicos e políticos para contestar as acusações do Ministério Público Federal, MPF. O principal argumento é de que suas ações não configuraram crimes, mas sim uma atuação legítima dentro do exercício do cargo de presidente buscando garantir a integridade do processo eleitoral. A. Alegação de legalidade e intenção democrática. A defesa afirma que Bolsonaro nunca teve a intenção de derrubar o governo eleito. Segundo seus advogados, todas as reuniões com militares e documentos elaborados tinham caráter preparatório e preventivo, e não para instigar um golpe de Estado. Eles alegam que os questionamentos sobre urnas eletrônicas foram baseados em preocupações com a transparência do processo eleitoral, algo que, na visão da defesa, seria um direito de qualquer candidato ou presidente em exercício. A defesa reforça que o ex-presidente buscava a observância da lei e que qualquer interpretação contrária é fruto de uma leitura parcial ou politicamente enviesada. B. Contestação das provas apresentadas. Minutas de decretos e mensagens. A defesa argumenta que minutas de decretos não significam que havia intenção de assinar ou implementar ações ilegais. Em termos jurídicos, trata-se de preparação hipotética que não caracteriza crime. Reuniões com militares. Os encontros são apresentados como rotina de cargos de comando e de transição de governo. A defesa insiste que não houve deliberação concreta para desrespeitar o resultado eleitoral. Depoimentos de colaboradores. A estratégia da defesa
busca desqualificar depoimentos de colaboradores que firmaram acordos de delação premiada, alegando que podem conter exageros ou interpretações tendenciosas para reduzir penas. C. Contexto político como fator atenuante. A defesa de Bolsonaro tem ressaltado o ambiente de intensa polarização política do Brasil, argumentando que suas declarações e ações foram resultado de pressões e tensões próprias do período pós-eleitoral. Advogados também mencionam que o ex-presidente tinha o dever de representar os interesses de seus eleitores e, portanto, qualquer ação foi motivada por responsabilidade institucional. D. Argumentos de proporcionalidade e ausência de violência direta. Outra linha da defesa é que Bolsonaro não participou fisicamente das ações violentas de 8 de janeiro de 2020 Liberstras. E 3. Eles destacam que, de acordo com o Código Penal brasileiro, para caracterizar certos crimes, é necessário que haja ação direta ou coautoria comprovada. Segundo a defesa, as evidências não demonstram que Bolsonaro ordenou ataques ou participou diretamente da invasão aos prédios do Congresso, do STF e do Palácio do Planalto. E. Estratégia jurídica final. A defesa busca que o julgamento do Supremo Tribunal Federal considere intenção versus ação efetiva, ou seja, mesmo que existissem documentos ou reuniões suspeitas, sem ação concreta que efetivamente desrespeitasse a Constituição, não haveria crime. Além disso, o time jurídico planeja recorrer a instâncias superiores caso haja condenação, utilizando recursos ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, e, eventualmente, ao Supremo Tribunal Federal em plenário ampliado, reforçando a ideia de que o julgamento pode se prolongar por anos. F. Comunicação pública e política da defesa. Além do aspecto jurídico, a defesa utiliza estratégias de comunicação política, buscando consolidar a narrativa de que Bolsonaro é vítima de um processo político e de uma perseguição judicial, fortalecendo sua base de apoiadores. Isso inclui declarações à imprensa, entrevistas e postagens em redes sociais, enfatizando que o julgamento deve ser acompanhado com atenção, mas que as acusações não são provas de culpa. Resumo do impacto da defesa. A estratégia de Bolsonaro combina elementos jurídicos e políticos. No campo legal, a defesa trabalha para neutralizar evidências e reduzir a gravidade das acusações. Politicamente, busca manter a base de apoiadores engajada, apresentando o ex-presidente como alguém que lutou pelos interesses de seus eleitores dentro da legalidade. O sucesso dessa estratégia pode influenciar não apenas o julgamento em si, mas também futuras eleições e a polarização política no Brasil. O julgamento de Jair Bolsonaro não é apenas um caso judicial. Ele repercute intensamente na sociedade brasileira, na política e na percepção internacional sobre a democracia do país. A complexidade do tema exige analisar diferentes dimensões: institucional, eleitoral, social e econômica. A. Fortalecimento das instituições democráticas. Uma eventual condenação de Bolsonaro enviaria uma mensagem clara de que ninguém está acima da lei, inclusive ex-presidentes. Pesquisas recentes indicam que cerca de 68% da população brasileira apoia investigações sobre atos antidemocráticos, segundo o levantamento do Datafolha de agosto de 2025. A atuação firme do STF é vista por especialistas como um teste de maturidade democrática, capaz de fortalecer a confiança da população no sistema judicial e na separação de poderes. B. Precedente jurídico histórico. Este julgamento estabelece um marco jurídico para o país. Nunca antes um ex-presidente brasileiro enfrentou acusações formais por tentativa de golpe de Estado e crimes correlatos. Caso Bolsonaro seja condenado, o precedente pode ser utilizado em futuras situações envolvendo autoridades políticas, definindo limites claros para atos que ameaçam a democracia. Advogados e cientistas políticos afirmam que o caso reforça a necessidade de responsabilização civil e penal de líderes que incentivam violência política, algo fundamental para prevenir futuros episódios semelhantes. C. Polarização política e reações da sociedade. O julgamento também intensifica a polarização no país. Entre apoiadores de Bolsonaro, há uma narrativa de perseguição política, que mobiliza protestos e manifestações.
Estudos de opinião mostram que aproximadamente 35% dos eleitores de Bolsonaro acreditam que o julgamento é injusto, enquanto 60% da população, em geral, apoia a investigação, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas. Por outro lado, opositores veem o processo como uma oportunidade para consolidar a democracia e responsabilizar líderes que tentam desestabilizar instituições. A polarização tem impactos diretos no cotidiano político: aprovação de leis, articulação no Congresso e confiança em autoridades públicas. D. Impactos eleitorais. O julgamento pode influenciar diretamente o cenário para as eleições de 2026, já que Bolsonaro e aliados podem ter sua elegibilidade afetada. A incerteza sobre a participação do ex-presidente força partidos e candidatos da direita a buscarem alternativas para manter competitividade eleitoral. Pesquisas indicam que cerca de 40% dos eleitores de Bolsonaro afirmam que não votariam em outro candidato da direita caso ele seja impedido, o que revela potencial de fragmentação do eleitorado. E. Efeitos sociais e culturais. Os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023 e o julgamento atual provocaram debates amplos sobre cidadania, responsabilidade política e respeito às instituições. Escolas, universidades e ONGs realizam debates, palestras e projetos educativos sobre democracia, com foco em conscientizar jovens e eleitores sobre o valor do voto e das instituições. A mídia tem papel importante. Transmissões ao vivo, análises jurídicas e discussões sobre fake news ajudam a moldar a percepção social. Estudos da Fundação Getúlio Vargas indicam que mais de 70% da população acompanha notícias sobre o julgamento regularmente, demonstrando o impacto cultural. F. Implicações econômicas. Embora o julgamento seja principalmente político e judicial, há efeitos econômicos indiretos. A polarização e a instabilidade política podem afetar investimentos estrangeiros e confiança do mercado, sobretudo em setores sensíveis à governança, como energia, infraestrutura e finanças. Analistas do Banco Central estimam que incertezas políticas podem reduzir o crescimento econômico em até 0,5 ponto percentual ao ano, caso a crise se prolongue. Por outro lado, uma decisão clara do STF pode aumentar a previsibilidade institucional, o que é visto como positivo para investidores e empresas. G. Reforço da responsabilidade social e cidadã. O julgamento reforça a importância do engajamento cidadão e do controle social sobre líderes políticos. Campanhas educativas, debates públicos e cobertura midiática incentivam os cidadãos a participar ativamente da vida política, fiscalizando ações de governantes e cobrando transparência. Resumo do impacto político e social. O julgamento de Jair Bolsonaro tem repercussões que vão muito além da esfera judicial. Ele fortalece instituições democráticas, estabelece precedentes históricos, aumenta a polarização política, influencia eleições futuras, gera debates sociais e até impacta a economia. O Brasil está diante de um momento em que a cidadania, a responsabilidade política e a confiança nas instituições são testadas, e o resultado desse julgamento terá efeitos duradouros para a sociedade como um todo. O julgamento de Jair Bolsonaro, iniciado em 2 de setembro de 2025, está previsto para se estender até pelo menos 12 de setembro, com possibilidade de prolongamento dependendo da complexidade das defesas, das manifestações das testemunhas e da análise das provas apresentadas. As expectativas em torno deste processo são enormes, tanto para a tira política nacional quanto para a sociedade civil, dado que se trata de um caso sem precedentes na história brasileira. A. Estrutura do julgamento. O STF organizou o julgamento em várias etapas, que incluem leitura da denúncia e da acusação do MPF, realizada nos primeiros dias do julgamento. A apresentação das defesas. Cada advogado terá direito a expor argumentos e contestar provas, o que já gerou expectativa de defesas longas e detalhadas. Oitiva de testemunhas. Colaboradores militares e políticos serão chamados a prestar depoimentos sobre reuniões, documentos e estratégias políticas.
Análise das provas documentais, minutas de decretos, mensagens de WhatsApp, e-mails e gravações serão detalhadamente examinadas pelos ministros. Votação dos ministros da primeira turma. 5 juízes votarão, e a decisão será tomada por maioria simples. B. Estratégias esperadas das defesas e da acusação. Defesa de Bolsonaro. Já anunciou que irá enfatizar a ausência de intenção de golpe, questionar a validade de algumas provas e alegar que certas ações configuram apenas preparações hipotéticas ou debates internos. Ministério Público Federal deve focar em demonstrar que existiu planejamento consciente e sistemático para subverter a democracia, destacando a coordenação com aliados políticos e militares. Especialistas em direito constitucional afirmam que os detalhes das reuniões com militares e das mensagens internas podem ser decisivos, mesmo sem comprovação de execução direta das ações planejadas. C. Prazos e dinâmica. O julgamento terá intervalos estratégicos para permitir que ministros revisem documentos, que advogados preparem alegações finais e que as partes se preparem para recursos. A expectativa é que os votos finais sejam proferidos até 12 de setembro, mas recursos posteriores podem prolongar a tramitação do caso para meses ou até anos. D. Possíveis cenários e impactos. Condenação completa. Bolsonaro poderia enfrentar penas superiores a 40 anos, o que provavelmente tornaria sua candidatura a cargos públicos futura inviável. Condenação parcial. Apenas alguns dos crimes imputados seriam confirmados, com penas menores ou restrições limitadas, impactando sua elegibilidade e imagem política. Absolvição. Os ministros poderiam entender que não há provas suficientes para caracterizar crime, o que abriria espaço para Bolsonaro continuar ativo politicamente, mas sem dissipar a polarização social. E. Repercussão na sociedade. O julgamento tem enorme atenção midiática. Transmissões ao vivo pelo canal oficial do STF, análises diárias de especialistas e cobertura intensa da imprensa nacional e internacional. Estima-se que mais de 70% dos brasileiros acompanham notícias relacionadas ao caso, segundo o levantamento do Instituto Datafolha de agosto de 2025. A população está dividida entre apoiadores que defendem Bolsonaro e cidadãos que veem o julgamento como essencial para a democracia. F. Implicações para o sistema político. Independente do resultado, o julgamento será um marco na responsabilização de líderes políticos e servirá como referência para processos futuros. O STF reforça sua posição como guardião da Constituição e do Estado de Direito, mostrando que ações que ameacem a democracia serão rigorosamente analisadas. Especialistas alertam que o desfecho do julgamento poderá influenciar alianças políticas e estratégias eleitorais até 2026, sendo decisivo para a estabilidade política e institucional do país. Países da América Latina. Governos de países vizinhos acompanharam de perto o julgamento, entendendo que ele pode servir como referência regional para a proteção da democracia. Líderes de Argentina, Chile e Uruguai declararam apoio à institucionalidade democrática, mas pediram cautela e respeito ao devido processo legal. B. Observadores internacionais e ONGs. Diversas organizações de direitos humanos, como Human Rights Watch e Anistia Internacional, enviaram observadores para acompanhar os trâmites do julgamento, garantindo que o processo fosse conduzido com transparência, imparcialidade e dentro da legislação brasileira. Esses observadores também destacaram que o caso é emblemático para a proteção das instituições democráticas em países com históricos de polarização política intensa. C. Repercussão econômica. A atenção internacional ao julgamento impacta a confiança do mercado e investimentos estrangeiros. Analistas do Banco Mundial e do FMI apontam que crises políticas podem gerar volatilidade no câmbio, aumento no custo de financiamento externo e hesitação de investidores. Estudos do setor financeiro estimam que a incerteza política provocada pelo julgamento pode reduzir em até 0,3% a 0,5% do PIB brasileiro em 2025, especialmente se manifestações e polarização persistirem.
D. Imagem internacional do Brasil. O julgamento também influencia como o Brasil é percebido globalmente. Uma condenação de Bolsonaro seria interpretada como um sinal de maturidade democrática, mostrando que o país tem mecanismos de controle para evitar ameaças ao Estado de Direito. Por outro lado, se houver absolvição, alguns setores internacionais podem questionar a capacidade do país de punir líderes que desafiam instituições democráticas, o que poderia gerar preocupações sobre estabilidade institucional e impactos políticos regionais. A América Latina observa o caso como um exemplo de accountability, responsabilização de ex-líderes. Países com governos em situações de polarização intensa podem usar o processo brasileiro como referência para legislações internas e políticas de controle democrático. Analistas políticos afirmam que a forma como o Supremo Tribunal Federal conduz o julgamento pode influenciar decisões judiciais em países vizinhos, reforçando precedentes sobre crimes contra a democracia e lideranças políticas. F. Cobertura midiática internacional. Veículos internacionais como BBC, CNN International e The Guardian dedicam cobertura diária ao julgamento, transmitindo ao vivo sessões importantes, analisando provas e entrevistando especialistas em direito constitucional. Isso amplia a visibilidade do Brasil no cenário global, colocando a democracia brasileira sob escrutínio internacional e criando pressão indireta sobre todas as partes envolvidas. G. Conclusão sobre repercussões internacionais. O julgamento de Bolsonaro transforma o Brasil em um case global sobre democracia, responsabilidade política e justiça institucional. As decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal terão efeitos duradouros não só no plano interno, mas também nas relações diplomáticas, percepção do país por investidores e a reputação internacional do Brasil como nação democrática e estável. O julgamento de Jair Bolsonaro representa um momento decisivo para a democracia brasileira. Independentemente do resultado, ele demonstra a disposição do país em responsabilizar líderes políticos por ações que ameacem o Estado de Direito. A sociedade brasileira aguarda com expectativa o desfecho desse processo, que certamente terá impactos duradouros na política nacional. A estratégia de Bolsonaro combina elementos jurídicos e políticos. No campo legal, a defesa trabalha para neutralizar evidências e reduzir a gravidade das acusações. Politicamente, busca manter a base de apoiadores engajada, apresentando o ex-presidente como alguém que lutou pelos interesses de seus eleitores dentro da legalidade. O sucesso dessa estratégia pode influenciar não apenas o julgamento em si, mas também futuras eleições e a polarização política no Brasil. Após acompanhar todos os detalhes sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, suas implicações políticas, sociais e internacionais, fica uma pergunta importante para você, que está assistindo ou lendo este conteúdo. Diante de todos esses acontecimentos, como você avalia a forma como o Brasil lida com situações de crise política e desafios à democracia? O país está preparado para enfrentar esses episódios de maneira eficiente? Você acredita que Jair Bolsonaro realmente é culpado? Deixe sua opinião nos comentários, participe do debate e compartilhe este vídeo para que mais pessoas reflitam sobre o tema.